Boa tarde, alunos do sexto ano vespertino da Unidade Integrada Municipal Coelho Neto. Aqui é o professor Rondinelli, né? E aqui nós vamos para a nossa primeira videoaula, né? Que vocês não tinham ainda assistido videoaula comigo, ok? Então, eu sou professor de matemática, né? Hoje é 11 de março de 2021. E aí eu coloquei aqui habilidade EF06MA01, explicando isso aí, né? Aqui é ensino fundamental, sexto ano, matemática, habilidade 1. Habilidade, pessoal, é como se fosse a ferramenta matemática que você tem que dominar, tá certo? Tem que dominar para responder alguns problemas, tá certo? Então, que habilidade é essa, né? A habilidade é o seguinte, é saber comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita. Vou explicar tudo isso aqui para vocês, né? Eu passei para vocês uma atividade agora há pouco, né? Que era uma atividade que era para você fazer uma pesquisa, tá? Fazer uma pesquisa para você identificar, para você nomear os países mais populosos do mundo, certo? Os países mais populosos do mundo. Então, no caso aí, os 10 países mais populosos do mundo. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar para representar os 10 países mais populosos do mundo, eu vou utilizar uma tabela. Que é essa ferramenta aqui, ó. Isso aqui é uma tabela, certo? É uma tabela. Então, uma tabela tem coisa interessante, né? Para montar uma tabela, né? Observe, essa tabela tem colunas. No caso aqui são 4 colunas, né? 4 colunas e 10 mais 1, 11 linhas, né? A gente diz que aí é uma tabela 11 por 4, tá certo? Uma tabela 11 linhas por 4 colunas. Isso é matemática, tá certo? Aqui você está usando aqui uma tabela para organizar os dados, né? Aí o que é que acontece? Colocando isso aqui, essas informações todas aqui, eu vou começar a explicar para vocês umas coisas interessantes. Olha aqui, ó, ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, veja. Quando você vai pesquisar os países mais populosos do mundo, então aqui você colocou os 10 primeiros. Então, aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, vejam bem, eu disse para vocês, assim, para que servem os números? Os números servem para contar, ordenar, criar códigos e vamos lá, os números, contar, ordenar, medir e criar códigos, perfeito? Estava esquecendo do medir, ok? Aqui não tem corte, aqui tudo vai o vídeo desse mesmo vídeo, vai desse vídeo sem edição. Me perdoem qualquer coisa. Então vamos lá. Então nesse caso aqui eu estou utilizando os números para ordenar, né, do primeiro ao décimo, tá certo? Voltando aqui à tabela, eu me lembrei de uma coisa interessante sobre a tabela. Toda vez que vocês fizerem uma tabela, é interessante você colocar o título da tabela, os países mais populosos do mundo, aqui é o título, e a fonte, né? Onde a fonte? O que é a fonte? É onde eu pesquisei na internet, né? Então eu pesquisei no site brasilescola.uol.com.br, ok? Então não esqueça disso. E título da tabela e fonte, é obrigatório. Vamos lá. Então, aqui eu já percebi que eu utilizei os números para ordenar. Do maior, né, do país que tem o maior número de habitantes, o país que tem o menor número de habitantes. Né? E o 10º menor número de habitantes. Então, vocês observam aqui uma outra coisa. Os números aqui, ó, estão numa ordem. Né? Esses números aqui obedecem a uma ordem. Né? Que ordem é essa, professor? É a ordem crescente ou decrescente? Ora, se vai do maior para o menor, então no caso aqui, descendo, é a ordem decrescente. Né? E do menor número para o maior,
a ordem é crescente, né? Interessante. Então isso aqui é uma sequência de números, que da China para o México está na ordem decrescente e do México para a China está na ordem crescente, do menor para o maior. Outra coisa interessante, para você montar essa tabela aqui, é necessário você comparar, né? Olha só aqui, ó, comparar. Na matemática, às vezes, é necessário você comparar números, né? Se o número é maior ou menor do que o outro, se o número é igual ao outro, tá certo? E aí vem uma coisa interessante, ler e escrever, tá certo? Eu vou pegar bem aqui, por exemplo, para você entender aqui a leitura, eu vou pegar aqui o número de habitantes da China. Tá? Vou colocar aqui 1, 4, 3, 9, 3, 2, 4, 0, 0, 0 habitantes. Tá certo? Olha, uma coisa interessante aqui. Como é que eu faço a leitura? Tá certo? Ó, então o nosso vídeo aqui vou encerrar agora, né, porque eu quero ter só 5 minutos de vídeo para ficar melhor, passar para vocês. Daqui a pouco eu volto.